saiu a notícia hoje do efeito suspensivo do Gabigol, tá? Eu vou dar minha opinião, porque eu tava fora, né, na recuperação da cirurgia. Assisti aí ao programa. Até nesse dia o Kaique chegou a perguntar, será que dá? Eu achava que dá, mas eu fiquei com muita dor no pescoço. E aí eu acabei não entrando. Eu achei um absurdo a punição, tá? Por quê? Porque pra mim, o Gabigol foi punido por ser marrento. Eu sou o primeiro a falar aqui, não gosto da marra do Gabigol fora de campo. Acho o Gabigol, sim, um cara arrogante. Agora, você não pode ser punido por uma comissão de antidoping porque você é marrento. Tudo bem. Mas ele fugiu dos procedimentos. Foi atrasado. Reclamou. Tratou mal os caras. Mas ele não estava dopado. Mas isso pode mudar o resultado. Me desculpa. Se pudesse mudar o resultado, os caras falariam ali na hora e exigiriam que alguém do Flamengo falasse, isso aqui muda resultado. Ele tem que fazer agora. E não foi isso que aconteceu. Estavam lá no centro de treinamento do Flamengo, ficaram esperando e fizeram. Eu acho que você não pode punir um jogador por ele ser marrento. Ele é marrento, ele é chato, ele tem que levar uma advertência, poderia sim levar uma multa do Flamengo. Nunca mais você expõe a gente dessa forma, você vai ser multado. Mas comissão antidoping tem que punir o jogador dopado. Isso é minha opinião. Respeito a de todos vocês, não sei se vocês concordam. Agora, a Corte Arbitral do Esporte, na Suíça, ela aprovou por unanimidade o efeito suspensivo. E na votação para punição do Gabigol foi 4-3. Foi 4-3 na comissão antidoping aqui brasileira, que eu nem sei como é que se chama aí. É a BCD. Não. Eu acho que foi 5-4, mas não importa, é a mesma coisa que você falou. Foi um de diferença. Um de diferença. Acho que foi 5-4, mas não tem alteração ao que você falou. E eles aprovaram por unanimidade. Eram 2 britânicos e um suíço. Lá na Suíça. Isso. Unanimidade o efeito suspensivo do Gabigol. Ou seja, eu acho que a Corte Arbitral do Esporte, até eles próprios falaram, gente, um jogador não pode ser punido se ele não estava dopado. E aí prejudica o Flamengo, prejudicou muito o Flamengo. O Flamengo não tinha um reserva pro Pedro, chegou a jogar o Carlinho, gente, que veio do Nova Iguaçu, jogaram ele ali num jogo dificílimo contra o Palmeiras, que também achei um erro bizarro do Tite, poupar jogador naquela situação, e prejudicou o Flamengo. O Flamengo perdeu o seu substituto, o primeiro substituto ali pro Pedro. Queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham, foi certo o efeito suspensivo? E o Gabigol já fez até uma postagem nas redes sociais dele, aí ele espetaculariza como ele gosta. Ele andando, parece uma comunidade, né, Mauro? Ele andando ali pelas comunidades, fazendo a comemoração dele, um bonequinho, e aí as pessoas fazendo assim pra ele, postou uma ilustração, tipo, eu tô voltando. Tava jogando, também não tava jogando nada. É bom deixar claro. Mas era um substituto de peso pro Pedro que o Flamengo perdeu por tanto tempo. Ou seja, ele prejudicou o Flamengo porque ele arrumou uma punição tacanha a troco do nada. Também acho um absurdo, assim, desde o início, que 2 anos de punição é demais. Acho que esse período que ele ficou de fora foi um, entre aspas, castiguinho de bom tamanho, né? O susto que tomou. Porque agora a tendência é que o recurso seja aprovado, né? Já deram efeito suspensivo, então a tendência é que eles digam, olha, beleza, tudo, elimina a punição, segue a vida. Também acho um exagero, porque depois segundo, a gente se baseia nos relatos que não foram contestados por ele e pelo Flamengo. Então, a gente se baseia... Teve uma das julgadoras lá, das auditoras, né, que veio com uma versão diferente. Depois o site Mundo Rubro Negro fez uma ótima entrevista com aquela que preside ali a comissão, e ela já veio com uma outra visão dos fatos. Enfim, a gente se baseia nos relatos que ele dificultou e muito a coleta do material. Mas no final ele coletou, fez até exame de sangue e deu negativo. Então o cara não estava dopado, então não decide pegar 2 anos. Não é isso. Agora, por outro lado, tem lá a brecha na lei que pode dar esse castigo nele. Então, para que ele se meteu nisso? Na época eu falei aqui, eu dei o exemplo do bafômetro. Você passa todo dia no lugar que tem uma blitz. Lá no Rio, então, tem blitz pra caramba. Adoidado. Direto. Então o cara todo dia, ele passa ali 5 vezes por semana, voltando do trabalho, de segunda a sexta. 2 ou 3 vezes tem a tal da blitz. E o cara é um azarado, que toda hora para o carro dele. O cara fica de saco cheio, porra. O cara nem bebe, esse sujeito. Ele fala, não bebo, paro todo dia. Mas ele faz o quê? Ele sopra o bafômetro e vai pra casa. Se ele chegar um dia e falar, olha, eu já soprei esse bafômetro segunda e quarta-feira, hoje é sexta, eu não vou soprar porcaria nenhuma e tal. Ele tá encrencado. Porque o policial vai ser obrigado a falar, cara, se você não soprar, eu sou obrigado a te autuar aqui. Você se recusou a fazer o exame, você não vai poder seguir com o teu carro, vai tomar uma multa. Pra que isso?
Mas se ele atrasasse, Mauro, ele ia levar um esporro do policial. Mas ele não iria se perder, né? Ele atrasou. Você pode até soprar e falar, pô, meu amigo, marca bem a minha cara e meu carro. Toda hora vocês me param. Para outros carros aí, só eu, porque o Gabigol teria alegado que toda hora ele é chamado para esse teste. Então vai lá, faz o xixi, entrega o vidrinho, né? E fala, bonitão, na próxima vez chama outro cara, né? Toda hora eu. Vocês vieram aqui 10 vezes nos últimos tantos meses e vocês me colocaram, sei lá, 7 vezes para fazer a coleta do material. Ou então, até falar com o Flamengo. Pede ao Flamengo para oficializar. Olha, o Flamengo gostaria que vocês testassem vários jogadores, não sempre o mesmo. Por que essa cisma com o nosso atacante? Acho que teria, sabe, você fazendo de forma correta, você não vai ter problema. Ele arrumou inimigos que não se arrumam. É a mesma coisa arrumar treta com o policial quando o cara está só fazendo o trabalho dele ali. O cara não pediu para ficar ali segurando aquele troço e mandando alguém soprar ali. Ele foi escalado para fazer aquele trabalho. Pode até não gostar daquilo e é obrigado a fazer. É o trabalho dele. E a mesma coisa, o rapaz tem que olhar o outro fazer pipi lá no vidrinho. O cara não é que ele quer, ele é obrigado, é o trabalho dele. O líquido tem que estar saindo do corpo do atleta. Não deve ser legal pro cara também. E o cara tem que acompanhar, é o trabalho dele, faz parte. Então, não é que seja uma coisa que ele vai gostar de fazer. Aí ele vai lá e faz isso, ele arruma inimigos que não deveria arrumar. E prejudicou o Flamengo, porque ele ficou de fora de jogos em que ele poderia, quem sabe, voltar a jogar bem. Todo esse mise-en-scène de rede social, para mim, é uma grande bobagem. O que ele tem que fazer é jogar bola e demonstrar maturidade. Porque ele foi imaturo ali. Ele vai fazer 28 anos daqui a exatos 4 meses. Faz aniversário dia 30 de agosto. Hoje é 30 de abril. Então, com 28 anos, já é um cara maduro bastante, deve ser, né? Para não cair nesse tipo de armadilha. E uma outra coisa, ele não joga bem desde o início do ano passado. Ele não é reserva porque o Tite botou na reserva. O Tite já o herdou na reserva. O Sampaoli o colocou na reserva. E antes o Vitor Pereira chegou a colocá-lo na reserva em decisão contra o Fluminense. E um dos grandes erros do Sampaoli foi quando tirou o Gabriel da reserva e colocou o titular contra o São Paulo no primeiro jogo da Copa do Brasil no Maracanã, na final. Foi um desastre. Ali o Flamengo perdeu o título. Com ele em campo de atacante ao lado do Pedro. Atuação bizonha. E aqui, quando ele entrou no final, ele pisou na bola e caiu. Isso não é o Gabriel, é o Gabigol. Isso é o Gabi. Então ele tem que voltar a ser o Gabigol. E para isso é treinar e trabalhar. Não tem outro jeito, depende dele. Não venham terceirizar, botando a culpa em técnico, não, porque 3 técnicos de estilos diferentes o colocaram no banco. E o Tite já o herdou no banco. Ah, ele vai jogar? Claro que vai jogar, cara. Todo mundo tá jogando, tá revezando, tá poupando o jogador. Claro que vai jogar. O Carlinhos, como eu falei aqui. O Flamengo jogou sem centroavante na Bolívia porque ele estava punido e o Carlinhos não está inscrito na Libertadores. Só vai para a próxima fase. Teve que jogar com o Bruno Henrique de atacante. Então não tinha o Pedro, né? Deixou o Pedro no Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que o mais importante do que todo esse carnaval é ele jogar bem. Voltar a campo e jogar bem. É isso, ele tem que ser o Gabigol. O Gabigol está sumido, faz tempo, há mais de um ano que a gente não vê. Salvo raros momentos ali que ele faz uma outra jogada, um gol, uma jogada outra. É muito pouco. E acho que isso é uma inversão. Não, ele voltou e a vitimização. Ele se meteu nessa enrascada. Ele procurou essa encrenca. Está conseguindo se livrar de um problema que ele criou. E isso que eu estou falando, é como, acho eu, deve ser tratado no ambiente profissional. E como o Flamengo tem muitos torcedores que pedem a saída do Marcos Braz, eu acho que é correto o pedido de saída do Marcos Braz para colocar um departamento só com profissionais, isso é perfeito. Mas quem pede, fora Marcos Braz, profissionalizem o futebol, não pode concordar com passada de mão na cabeça com um jogador que desfalca o time durante semanas porque não quis fazer xixi no vidrinho, cara. Sabe? Isso é ridículo, isso é maturo, isso não é profissional. E detalhe, para quem não sabe, isso é parte da rotina do atleta. Ele é obrigado a fazer os testes. Não é só do atleta de futebol, não. Todos os atletas passam por testes nas competições e testes que são meio que uma incerta. Os caras aparecem lá para ver qual é. O cara sabe que a qualquer momento o doping está aí. Justamente para ele não poder fugir. É a mesma coisa. Besteira. De novo, o motorista. Por que o motorista sai com um documento do carro? Nunca pede. Um dia vão pedir. Se você tiver sem a sua habilitação. E agora ele vai aprender, Mauro, que agora toda vez que ele cair, ele não vai falar mais nada, vai quietinho, porque ele deve ter ficado em casa esses dias, dizendo que merda que eu fiz. Sim, eu concordo, mas também houve o exagero do outro lado, como o Mauro também. O outro lado não podia punir ele por ser marrento. Foi um exagero, mas agora ele não vai dar mais chance pra nada. Ele criou uma situação e fica muito clara a falta de hierarquia dentro do Flamengo também. Porque não teve ninguém pra falar, Gabriel, vai lá e faz esse negócio. Não tem ninguém para chegar e falar, Gabriel, vai lá, eu estou mandando, eu sou o chefe aqui, digamos que fosse o Marcos Braz, qualquer um. Eu que decido aqui. Você tem que cumprir a sua obrigação. Sua obrigação como atleta do Flamengo, está no seu contrato, entre outras coisas, é fazer tudo que o atleta tem que fazer. Vai lá, colhe material e não enche o saco. Depois conversa com o cara. Alguém tem moral para falar isso para ele? Não tem. O Gabigol, então, é só mão na cabeça. Esse que é o problema. Tem que falar grosso com o cara numa hora dessa. Alguém tem que ter autoridade, gente. Ele é funcionário do clube, ele é pago pelo clube. E isso faz parte das suas obrigações. Colher o material, por exemplo, é obrigação do atleta. É obrigação dele.
É a mesma coisa que eu chegar aqui, não quero usar a camisa. Não, tem que usar a camisa. Todo mundo usa, tem que usar a camisa. Não, eu vou entrar aqui com a camisa, sei lá, do Goitacás. Não, que é azul. Não, é a camisa da Jovem Pan que eu tenho que usar. Acabou. É assim que funciona, cara. Sabe, você tem que cumprir aquilo que está combinado. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube, Vander. E só para deixar claro, a gente vai mostrar já aqui o áudio do Rodrigo Dunche, vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, sobre o efeito suspensivo do Gabigol. Voltando para a rádio, a gente vai mostrar aí o áudio que colocaram lá no grupo de assessoria de imprensa do Flamengo, do vice-jurídico do Flamengo. Vander. Bom, eu queria só lembrar que o Gabigol não estava, todo mundo já falou isso, não estava dopado. O que aconteceu? Aconteceu que ele deu 6 horas, esnobou o pessoal que estava fazendo o trabalho no controle antidopagem. É isso, ele esnobou. Foi embora, eu estou muito ocupado, eu tenho outra coisa, estou cansado, não importa, ele não cumpriu a cartilha. Ele só foi urinar 6 horas depois. Eu estou falando com relação a essa linha do tempo, porque qual era a suspeita inicial quando ele não cedeu a urina? Está dopado. Ele saiu, foi embora porque ele quer escapar disso. Vai dar uma confusão. Pô, como é que você sabe que... Não, porque ele vai passar um tempo e o efeito, se ele tiver dopado, diziam naquela época, vai desaparecer. A substância que é considerada dopante, ela permanece no corpo um dia todo. Então, poderia ter sido isso se ele fugisse, desaparecesse e voltasse um dia e meio depois para aparecer, eu vim aqui para urinar. Poderia. Mas há estudos, claro, e o controle antidopagem reconhece isso, que não foi isso que aconteceu. Ele era para urinar às 9 da manhã, urinou às 3 da tarde, 6 horas depois. 6 horas depois, se ele tivesse com alguma substância dopante, o exame iria detectar. Não foi o que aconteceu. Então ficou claro, ele não estava dopado. Pronto, foi esnobada. Ele esnobou e os caras fizeram um relatório rigoroso, porque realmente, em cima do que ele fez, ele estava descumprindo a cartilha. Era isso. Aí foi, e não foi esse grupo que julgou, foi para o tribunal. O tribunal meteu 5-4 aí. Mostrou uma divisão com relação à punição. Mas ele está suspenso por essa decisão. Foi para o tribunal lá na Europa, né? O Tribunal Internacional do Esporte. Foi para lá. E aí os caras concederam, nós vamos suspender, deixa ele trabalhar, deixa ele jogar, para uma decisão final. Sinais. A decisão final, muito provavelmente, vai favorecê-lo. Ele vai escapar disso. Vai escapar, mas eu acho que ele vai pensar 20 vezes antes de meter um narizinho empinado, que eu tenho coisa mais importante para fazer. É isso. Não pode tudo. O Gabigol e nenhum outro. Não pode tudo. Nós falamos isso tudo aqui. O que vai acontecer, a gente não sabe exatamente, mas criou um problema para ele, criou um problema para o Flamengo, trouxe uma manchete negativa para dentro. Ele não pode tudo, mas ele deveria ter sido chamado a atenção. Mas não é o que consta. Não 2 anos afastados. Mas não é o que consta lá. Atenção, se não urinar, tem que ter uma advertência, cartão amarelo. Mas ele só urinou atrasado. Não, mas não é isso. Ué, mas ele urinou. Mas do jeito que a gente fala, parece que ele não urinou, ele urinou. Eu falei aqui, ele urinou 6 horas depois. Não é o que está escrito. Você pode discordar, mas é o que está escrito. A gente está voltando aqui para a Rádio Jovem Pan em 2 segundos. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. O Vander estava falando que ele fez lá 6 horas depois. Só que você concorda que se fosse de acordo com a lei o que fizeram, a Corte Arbitral do Esporte não tinha dado por unanimidade o efeito suspensivo? Não, eu acho que... alguma coisa aí tá estranha. Não, para mim não tá. Eu acho que ela levou em conta, eu acho que teve bom senso, de que, olha, está comprovado que ele não era um cara dopado. Ele é um cara com o nariz arrebitado e que fez isso. É isso. Marrento, arrogante. Então tá bom, vamos deixar ele voltar a trabalhar, treinar e tomara que ele aproveite o tempo e seduza o professor Tite para utilizá-lo. Esse é o cenário, mas não terminou o julgamento. Há indícios de que ele vai sair, digamos assim, já que cumpriu esse período que não tá valendo, 0-0 e a vida segue. Pode acontecer isso.
sem dúvida pode acontecer isso. Mas não estava escrito que ele podia... só uma pequena advertência. Não estava escrito isso. Não está escrito isso na legislação. Os caras podem fazer, Asmar, inclusive, controle antidopagem na casa do cara. Toca a campainha lá, ele faz xixi aqui, que nós íamos fazer. Pode fazer isso, eles fazem... Todos os esportes, todos os esportistas de nível, todos eles, em qualquer esporte, estão sujeitos a esse controle. Então, ele fez uma bobagem. Vou repetir, só para fechar. Ele levou uma manchete negativa para o Flamengo, prejudicou a situação dele, que ele está no momento em que ele tem que mostrar serviço para saber se vai continuar no Flamengo, se não vai, se vai jogar no Nogueirópolis, se vai aparecer uma proposta para levar ele embora. Não se sabe nada. Era o que menos ele tinha que fazer. Pelo contrário, ele tinha que virar um budista, um monge, nesse momento. Sabe? Até por interesse profissional. E não foi o que ele fez. Eu concordo. Ele prejudicou o Flamengo, mas a comissão de arbitragem aqui do Brasil também. Porque não era uma punição para 2 anos. Não era. É assim, é surreal. Contanto que tem um efeito suspensivo e provavelmente vai cair essa suspensão e o Gabigol vai voltar a jogar aí pelo Flamengo. Porque também teve um exagero do outro lado. A gente tem aí o áudio, tá? Do Dunche, né, que é o vice jurídico e geral do Flamengo, sobre essa vitória, né, jurídica do Flamengo. O Gabigol já pode voltar não só a jogar, a treinar pelo Flamengo. Ele não estava podendo treinar, ele estava treinando em casa e no campo do condomínio onde ele mora. O Gabigol não estava treinando com o grupo. Vamos ver aí o áudio do vice jurídico do Flamengo. Recebemos com muita satisfação e alegria o resultado do julgamento do efeito suspensivo do Gabriel lá no CAIS por 3-0. Essa decisão reconheceu que as chances de sucesso do Gabriel são razoáveis e, portanto, não seria justo que ele ficasse 1 ano sem poder exercer a profissão dele enquanto é julgado esse recurso, ou até 1 ano, né? A decisão não entra em maiores detalhes, né, sobre as chances de sucesso, mas é um início animador. A gente fica feliz que a decisão de recorrer ao CAS foi acertada, porque a estratégia feita no começo foi de optar como o Gabriel é um atleta internacional, ele pode ser julgado na primeira instância pelo Tribunal Pleno aqui no Brasil e a segunda instância no CAS na Suíça. E a gente fez a opção de usar esse benefício ao atleta internacional, que o Gabriel é, porque a gente entendeu que seria uma garantia de um julgamento menos emocionado, vamos dizer assim, no exterior. Então, estamos no caminho certo, estamos com muita felicidade aí, vamos poder contar com o Gabriel, que faz muita falta, e é isso aí. Vamos em frente. Olha aí, ó. É o vice jurídico do Flamengo, né, falando sobre a situação. Você quer falar alguma coisa, Mauro? Não. Falando sobre a situação, comemorando essa suspensão, né, o efeito suspensivo, e o Gabigol já pode voltar a treinar e a jogar pelo Flamengo.